Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra de hoje. Vamos chegando, minha gente. Hoje vamos seguir o estudo aqui de 1 Samuel. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Hoje comecei mais tarde a live, porque é meu aniversário. Bom dia, Aline! Tô explicando aqui que hoje eu comecei um pouquinho mais tarde a live, porque é meu aniversário. Tive café da manhã aqui com o maridão. Bom dias! E aí, então, me dei aqui um tempinho de presente. Bom dia, Ritoca! Bom dia, meninas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante, que é como ouvir. Aquela voz interior, sabe aquela vozinha que fala com você? A Ritoca aqui falando parabéns. Obrigada! 42 anos, meninas. Ai, meu Deus. Vamos falar a verdade aqui da idade, né? Porque só não envelhece quem morre. E se Deus quiser, ainda vou envelhecer muito. Tenho muito que envelhecer nessa vida ainda. E viver e aproveitar bem os dias. Feliz aniversário, Priscila. Muitas bênçãos de Deus na sua vida. Obrigada, Aline. Muito obrigada, meninas. Muitíssimo obrigada. Realmente, o momento do nosso aniversário é um momento de celebrar a vida. Bom dia, Josi. Momento de celebrar a vida, um momento de celebrar tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, porque Ele é maravilhoso e só Ele é capaz de nos colocar em lugares que a gente sequer imagina. E hoje é disso que nós vamos falar, sobre essa vozinha que a gente escuta aqui dentro, que é a voz interior, que é, lembrando que você é corpo, alma e espírito. A Josi, feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida e sua família. Amém, Josi, obrigada. Sabe aquela vozinha que você escuta? Então, lembrando que você é corpo, alma e espírito, então essa vozinha parte é a voz da sua consciência mesmo, são as experiências que você já viveu, tudo aquilo que você já conhece e já experienciou e já tem como base aí dentro de você. E parte é a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, te explicando aquilo que você precisa saber, te mostrando tudo aquilo que você precisa entender para viver melhor e para fazer escolhas melhores, entende? Deixa eu só arrumar aqui que tá me incomodando. Ai, pronto. Então, essa vozinha... Opa, gente, tá até caindo aqui meu suporte. Hoje eu tô atrapalhada, hein? Essa vozinha interior, ela vem nos alertar, ela vem nos informar para que lado a gente vai seguir, qual caminho a gente vai seguir. Então, muitas vezes você tá ali seguindo a sua vida, você tá para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, vem aquela vozinha assim e fala para você: não vai por aí, calma, não faz assim, presta atenção. E a gente não presta atenção. A gente não se liga nela, a gente não dá atenção a isso que está acontecendo aqui dentro, a gente ignora e aí depois a conta vem. Quantas vezes as mulheres que eu atendo, as mulheres com quem eu tenho amizade, eu mesma, quantas vezes as coisas acontecem, aí você para e fala assim: nossa, eu já sabia. No fundo eu sabia, meu Deus, por que eu ignorei a minha intuição? Por que eu ignorei aquilo que estava acontecendo aqui dentro de mim? Por que eu ignorei a informação? E é isso que a gente faz, a gente ignora a informação. E aí nós vamos falar aqui, seguindo em 1 Samuel, nós vamos para o capítulo 3, em que Samuel ouviu a voz. E aí era a voz do Espírito mesmo. Então essa voz aqui que Samuel ouviu era pensando não nas experiências de Samuel, porque ele era uma criança ainda, era pensando na voz de Deus mesmo, chamando Samuel. Mas ele não ignorou essa voz. E só para te contextualizar, quem foi Samuel? Samuel foi o filho prometido de Ana. Ana era estéril, triste. Ela tinha uma frustração muito grande porque ela não conseguia ser mãe. E aí ela tanto pediu a Deus que ela foi agraciada com a maternidade. E ela teve Samuel e fez um propósito, né, com Deus. Ela prometeu a Deus que ela daria Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli,
e para servir a Deus, para servir no templo de Deus. Então Ana fez essa promessa e cumpriu essa promessa. Coraçãozinho chegando aqui, tem gente se conectando com o que eu tô dizendo. Então, assim, Ana fez essa promessa, cumpriu essa promessa. Samuel foi desmamado e foi entregue a Eli. E aí a gente vê o cuidado de Deus. Na live anterior a gente até falou disso, do cuidado de Deus com Samuel. Ana cumpriu o voto, entregou Samuel e Samuel foi entregue a Eli, para Eli cuidar dele. E deixa eu só dar uma palhinha para você aqui do que a gente falou. Então, assim, como eu não fiz a live semana passada, né, gente? E tem gente nova chegando, vou dar uma palhinha aqui para você. Então, o que acontece? Ana agradeceu a Deus pelo que ela recebeu, pelo grande presente que foi Samuel. Ela entregou Samuel para Eli. E Samuel foi guardado pelo Senhor. Ali, isso tá em 1 Samuel 1. Eli recebeu Samuel 1 e 2, tá, gente? 1 Samuel 1 e 1 Samuel 2. Então, Ana recebeu o filho, Samuel. Ela cumpriu a promessa dela, que era entregar Samuel a Eli para servir lá no templo de Deus. Só que Eli tinha 2 filhos. 2 filhos que eram, assim, terríveis. Hofni e Finéias. Esses filhos de Eli, eles não eram pessoas legais, eles não eram pessoas a quem devemos seguir, eles faziam coisas muito ruins, eles profanavam o templo, eles comiam as ofertas, eles tinham relações sexuais com as mulheres ali dentro do templo. Ele era assim, os 2 eram terríveis. E Deus foi falando com Eli. Eli, presta atenção nos seus filhos. Eli, presta atenção nos seus filhos. Eli, os seus filhos estão profanando o templo. E ele ia e conversava com esses filhos, mas ele só conversava. Ele não dava a punição adequada, a consequência adequada para aqueles filhos, a restrição, né? Ele não cortava os filhos, o comportamento dos filhos. Ele não fazia isso. E aí chegou um momento que Deus cobra de Eli e fala: Eli, né, com as palavras ali adequadas, né, dele, né, guardadas as devidas proporções, mas ele fala: Eli, Hofni e Finéias estão fazendo um monte de besteira e a culpa é sua, porque você é o pai, você é a direção na vida desses 2 homens. Então fica aqui uma lição para você que é pai, que é mãe. Tem muitas mães aqui que eu conheço, outras eu não conheço, e até as que vão vir depois e vão assistir depois. Tudo o que acontece com os nossos filhos, responsabilidade de direcionar é nossa. A gente não vai poder escolher por eles, que nem hoje em dia eu falo, né? O Dani, eu coloco músicas de qualidade para ele. Então ele escuta louvores, ele escuta músicas seculares, mas músicas de qualidade. Na minha casa não tem funk, na minha casa não tem sertanejo dessas letras horríveis aí que, sabe, que fala de transa, de traição, de chifre, de matar, de morrer, de não sei o que. Não tem. Na minha casa não tem esse tipo de coisa. E aí uma vez, ó, coraçãozinho chegando aqui, tem mães conectando aqui comigo. Uma vez me falaram assim, numa reunião em família, tava rolando um funkão lá, tal, e o Daniel, o funk é um ritmo interessante para criança, né? Porque é animado, é agitado, o Daniel é agitado e ele é muito musical. E ele começou, né, a dançar, tal, nananã, e era uma letra muito horrível, mas muito horrível mesmo. E aí ele veio fazer gracinha pra mim. Ah, mamãe, isso aqui, só que ele não sabe do que se trata. Aí eu falei: filho, muito lindo você dançar, é muito legal você dançar, mas essa música não é legal. Porque ele tava dançando e ele começou a cantar, porque o Dani tem uma memória, ele ouve um negócio assim uma vez e sai cantando e sai falando. Eu falei: isso não é legal você dançar e nem cantar, porque essa música é muito feia. Por que é feia, mamãe? Porque aí ele quer ensinar, ele quer aprender, né? Aí ele sentou ali, eu expliquei pra ele por que era feia, tal. Aí ele foi e falou pro dono da casa: viu, é melhor você tirar essa música, que ela é muito feia. Ela é muito... fala muito palavrão, é uma música muito ruim. E Deus não se agrada dessa música ruim. Nossa, e o filho, mas as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem na casa delas, tal, aí, né, até você ajustar. Só que aí essa pessoa virou pra mim e falou assim: fica
segurando o menino, colocando o menino dentro de uma redoma, vai crescer e vai virar um funkeiro. Ai, gente, eu só respirei e falei assim, olha, essas palavras estão rejeitadas e repreendidas em nome de Jesus. Se Deus permitir, em nome de Jesus, não, meu filho não vai crescer e virar um funkeiro. Agora, as escolhas que ele vai fazer na vida adulta dele são dele. Eu não vou poder interferir nas escolhas dele da vida adulta, mas enquanto eu puder interferir e apresentar para ele conteúdos de qualidade, assim eu farei. Na minha casa não entra funk. E aqui ele está ouvindo porque ele está em outra casa e tá tudo bem. Eu não vou desrespeitar a casa das pessoas, nem falar mal. Eu só estava ensinando pro meu filho. É que ele, uma criança, saiu de mim e foi lá e falou com o dono da casa. Foi tão rápido que eu nem consegui falar para ele, não fale, filho. Né? Mas depois que aconteceu, eu falei para ele, filho, isso é uma regra da nossa casa. Na casa das pessoas, as pessoas fazem o que elas quiserem. Agora, na nossa casa é assim. E aí, para essa pessoa, eu fiz bem assim mesmo. Falei em alto e bom tom, tá? Repreendido em nome de Jesus, não vai. Porém, eu não posso escolher por ele. Então, esse parêntese aqui, eu quero fechar ele falando isso para você. Ele fez... ele não fez o que ele deveria para Ofni e Finéias, porque ele só falava. Ele falava, filhos, não façam isso, filhos, não sei o quê. Mas os homens iam lá, faziam, e ele não fazia nada. E ele era autoridade naquela casa. Não importa quantos anos tenham os seus filhos. Não importa se são crianças, adolescentes, adultos. Não importa. Você é mãe, você é autoridade ali. O seu marido é autoridade ali. Vocês são autoridade na casa de vocês. E ele não exerceu essa autoridade com os filhos dele. E a conta veio. Porque a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida, gente. Mas a conta vem. E a conta veio para eles. Então aí na tua casa, as escolhas que os seus filhos vão fazer depois que eles crescerem, a você só vai caber orar por eles. E pedir a Deus que guie a mente deles, o coração deles, para que eles façam boas escolhas. Mas enquanto eles estiverem sob sua responsabilidade, enquanto crianças, adolescentes, entendeu? Que precisam ali do seu contorno, faça esse contorno adequado, da forma como você entende que é a melhor forma e não se importe com a opinião dos outros. Porque pessoas para julgarem o que você faz ou deixa de fazer, vai ter de monte. Mas quem sabe o que é o bem para sua família, para os seus filhos, é você. São os pais que sabem, certo? Porque Deus nos confiou essa missão e Deus nos capacita para ela, certo? E aí, voltando aqui então para 1 Samuel 3, o que acontece? Por que eu dei esse pano de fundo para você? De 1 Samuel 2? Porque o menino Samuel era um menino que tinha uma promessa. Gente, olha, muitos corações chegando aqui e eu quero que você dê mais ainda coração se conectando com isso. Os seus filhos, o meu filho, eles têm uma promessa do Senhor. Eles têm uma promessa de paz, uma promessa de viverem coisas maravilhosas em nome de Jesus. Oh Deus, eu até me sinto emocionada falando disso, sabe? Acho que eu tô hoje sensível, né? Mas eles têm promessa, gente. Os nossos filhos, eles têm promessas. E essas promessas, elas vão se cumprir. E a gente precisa se posicionar para que elas se cumpram. Ana foi uma mãe que entregou Samuel lá para Eli, que tinha 2 filhos muito malucos. Você imagina que Ana devia pensar, né? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Onde eu fui pôr o meu filho? Só que aí o que Ana fazia? Dobrava o joelho dela e orava. Não fala isso aqui na palavra de Deus, que enquanto Samuel estava lá, Ana orava. Enquanto Samuel estava, Ana orava. Já vai logo para o momento em que Samuel é chamado por Deus. Mas considerando que Ana era uma mulher de oração, e uma mulher que dedicou o filho dela a Deus, eu imagino que Ana orasse pelo filho dela, certo? Então, a oração de Ana alcançava Samuel onde quer que ele estivesse. E a sua oração de mãe, a minha oração de mãe também alcança os nossos filhos, eu creio nisso. Então, Samuel, mesmo ali, sob influência daqueles 2, Ofni e Finéias, ele ainda conseguiu se manter guardado e conectado ao Senhor, porque tinha Eli. Eli, apesar dos erros dele, instruía Samuel. E olha o que aconteceu aqui no capítulo 3. Agora eu quero ler para você na íntegra o capítulo 3. O que aconteceu? Olha,
Samuel estava no quarto dele. E naquela noite ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E Samuel foi atrás de Eli. Eu vou encurtar aqui para você a história para a gente conseguir finalizar. Samuel, ao ouvir essa voz, ele foi atrás de Eli. Pois não, Eli, tá me chamando? Ele falou: não, Samuel, eu não chamei você. Volta para a cama, filho. E aí Samuel voltou para o quarto dele. Aí de novo ele escutou: Samuel, Samuel. Aí ele foi de novo para o quarto de Eli. Eli, você me chamou? Eu ouvi o senhor me chamar, estou aqui. E ele falou assim: não, Samuel, eu não te chamei, volta para a cama. E aí tem um parêntese aqui, ó. Isso aconteceu antes que Samuel conhecesse a Deus. Foi antes de Deus se revelar a ele pessoalmente. E aí, pela terceira vez, Samuel escuta: Samuel, Samuel. E mais uma vez ele se levanta, foi até onde ele estava. Pois não, ouviu o Senhor me chamar? Estou aqui. Aí Eli, que era um homem de Deus, e aqui vai mais uma lição para você. Eli era um homem de Deus, era um homem que tinha conexão com o Senhor, mas ele não era perfeito. Com os filhos dele, ele errava bastante, infelizmente. Mas ele era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele fala assim para Samuel, ó. Quando Samuel foi de novo, ele então percebeu que Deus estava chamando o menino. Então ele falou: volte para a cama. E se você ouvir a voz outra vez, diga: fala, Deus, teu servo está pronto para ouvir. E aí o Eterno veio, ficou do lado dele, como nas outras vezes, e chamou: Samuel. E Samuel desta vez respondeu: fala, Deus, teu servo está pronto para te ouvir. E aí fica a minha primeira pergunta para você. Quando Deus te chama, você fala: fala, Senhor, estou pronta para te ouvir? Quando Deus fala para você: Mara, Marli, Aline, Fernanda, Josi, Amélia, Juliana, Rita, Yasmin e tantas outras que vierem aqui, que nos ouvirem depois, quando ele fala, ele chama vocês, o que vocês respondem? Vocês falam: fala, Deus, estou pronta para te ouvir? Ou, mais ainda, você ouve Deus te chamar? Você escuta a voz dele? Natália, quando Deus chama, Natália, você fala: fala, Deus, estou pronta para te ouvir? Porque eu, gente, por muitas vezes na minha vida estava tão correndo, tão atrapalhada com as minhas coisas, correndo para lá e para cá, tentando entender o que acontecia, que eu não ouvia. Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir, então eu passei a parar e falar: fala, Deus, eu tô aqui. E Deus fala com a gente em todo tempo, gente. Você parada no trânsito, um sol que brilha no seu rosto, uma coisa que acontece. Isso do sol, eu tô me lembrando agora, teve uma época da minha vida que eu tava mudando de trabalho. E eu fui para Mogi das Cruzes e morava em São Paulo. Então eu dirigia todas as manhãs para Mogi das Cruzes. E eu saía de casa às 5h30 da manhã. E uma das manhãs eu indo, nossa, eu tava com medo, eu tava sem saber direito o que tava acontecendo. Sabe quando você começa a se conectar muito com o medo e submersa naquele sentimento assim? E aí, de repente, eu me lembro certinho, eu tava dirigindo, escutando Diante do Trono, que eu amava, todas as manhãs eu ia escutando, e eu dirigindo assim, escutando Diante do Trono. De repente eu virei para o lado assim para olhar para o retrovisor, porque eu ia ultrapassar. Quando eu virei assim, eu só senti aquele sol, pá, brilhar assim. Aí eu até parei onde eu tava, nem ultrapassei. Ah, a Natália falando: fico na dúvida, ainda tenho que aprender quando Deus fala comigo. Pera aí que a gente já vai falar sobre isso, Natália. E aí eu parei assim, senti aquele sol assim no meu rosto, é como se Deus estivesse dando um chacoalhão em mim assim, ó. E nessa hora, gente, eu lembro como se fosse agora. A música que eu tava ouvindo era Me Refaz. E aí, bem nessa hora, ela falava assim: teu amor me refaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz.
Gente, não sou boa pra cantar, tá? Mas só pra contar pra vocês qual era. Gente do céu. E ali as minhas dúvidas eram: ai meu Deus, eu tô mudando de emprego, mas não era bem isso que eu queria. O que que eu faço? Eu tô certa, eu não tô. E eu tava passando por algumas questões no âmbito emocional também, relacionadas a namoro e tal. Sabe quando você tá meio quebrada ali? Era bem isso que eu senti. Quando eu senti aquele sol no meu rosto, eu senti Deus falando assim pra mim: eu te refaço. Eu quebro tudo e faço de novo, porque eu sou o oleiro, eu moldo você. E ali eu segui naquela estrada rumo a Mogi das Cruzes, ouvindo a voz do Senhor, conversando, sentindo, sabe? E aí a Natália falou assim: eu fico na dúvida, ainda tenho que aprender quando Deus fala comigo, sabe? Para mim, funciona dessa forma. Eu não sou pastora, gente. Eu não sou da área espiritual, eu sou da área emocional, certo? Mas aqui a gente fala de emoção, de espírito, de corpo. Então, eu vou dizer para você a minha experiência. Quando eu ouço alguma direção, quando eu tenho alguma coisa ali para decidir, se eu estiver na dúvida, eu vou lá, dobro o meu joelho e falo: Senhor, é a sua voz ou é a minha? É o meu ego gritando aqui dentro de mim ou é a voz do Senhor? É a sua voz ou é a voz de estímulos externos? Que voz é essa? Se for a sua, traz paz para o meu coração. E assim eu faço, gente. Enquanto eu não sinto paz no meu coração, eu não tomo nenhuma decisão, eu não sigo. E paz não é ausência de medo. Porque às vezes você tá fazendo alguma coisa e você tá com medo, você tá dando um passo novo na tua vida, você tá adquirindo algum bem, ou você tá mudando de cidade, de emprego, de milhares de coisas. Você tá com medo, mas não é aquele medo que te dá pânico, que te paralisa. É aquele medo no sentido de, tô com medo do novo, tô um pouco ansiosa com o novo, tal. Mas quando você se coloca ali aos pés do Senhor, ele vem e traz uma paz. Sabe a paz que fala na palavra? A paz que excede todo o entendimento? É essa. É essa que eu sinto. E essa paz traz para mim a certeza de que, essa é a voz de Deus. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Porque meu coração tá certo disso. Eu tô em paz. Entende? E o nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa checar realmente, porque às vezes seu coração tá lá atribulado, tal, e você, não, mas é isso. E às vezes seu coração não está, mas não é a voz de Deus para você. Então, você preste atenção, porque quando é a voz de Deus, vem paz e vem calmaria. Não vem aquela euforia, aquele negócio, eu vou fazer, porque é isso que eu quero fazer. Não é emocional. A voz de Deus, ela fala ao nosso coração, mas o sentimento não é emocional. O sentimento é de paz. É uma sensação misturada com racionalidade, sabe? É uma emoção misturada com a certeza ali da razão, ainda que haja medo no meio do negócio. Entende? É assim que funciona comigo. Eu tô falando para você a minha experiência pessoal em relação a isso, a ouvir a voz de Deus. Pois bem, Samuel então ouviu a voz, se posicionou. E aí, neste momento em que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele nunca mais deixou de ouvir. Tanto que ele foi seguindo. E o grande lance para mim e para você, o que me deixa bem confortável é pensar o seguinte: Samuel era um homem de Deus, era um sacerdote, era um profeta, ele ouvia a voz de Deus e mesmo assim ele também cometeu erros. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, passíveis de erros. E é normal, e tá ok. Desde que você esteja atenta à voz de Deus para se corrigir quando necessário for, certo? E aí, o que acontece então? Seguindo, Deus revela a Samuel o que ele faria para corrigir os filhos de Eli. Ofni e Finéias revela a Samuel, uma criança. E Samuel vai e fala para Eli. E Eli responde: é o Eterno, que ele faça o que achar melhor. E no final do capítulo 3 fala assim: Samuel crescia, Deus estava com ele, e a reputação profética de Samuel era impecável. Deus se revelava por meio de sua palavra a Samuel. Então, o que eu quero deixar para você? Quando você passa
a ouvir a Samuel, a ouvir a Deus como Samuel, ele então passa a se revelar para você de forma cada vez mais clara. Então essa pergunta que você fez, Natália, eu não sei qual é a voz de Deus, qual não é. À medida que você vai se aproximando dele, que você vai criando intimidade, ele vai se revelando a você de forma mais clara e cada vez mais isso vai ficando claro para você. Através de uma pessoa, através, como foi comigo, de um sol ali brilhando no meu rosto para me lembrar, através de uma música, através de uma criança, através de um comentário, através de milhares de formas, Deus se revela a nós em todo tempo. Só que nós precisamos estar atentas. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Quando você não está atenta, sua vida vai acontecendo e você está ali no atropelo, você não consegue parar para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não é um berro no seu ouvido. A voz de Deus é sutil. A voz de Deus é delicada, é respeitosa. E a gente precisa estar atentas e posicionadas para ouvir essa voz e para agir mediante o que ouvirmos. Porque tem gente que ouve a voz de Deus e ignora. Eu, por muito tempo na minha vida, principalmente na minha vida de jovem adulta, ouvi a voz de Deus e ignorei, porque a voz de Deus não se encaixava com o desejo do meu coração enganoso. E eu ignorava, e me lascava, e me lascava, e me lascava. Até o dia que eu falei, ai, chega de ser tonta. Deixa eu ouvir a voz e seguir a voz. Tem gente aqui com coração assim me mandando, tá se conectando com isso? Falei, meu Deus, Priscila, deixa de ser louca. Você tá ouvindo a direção que é pra seguir? Você tá ouvindo a voz de Deus? Não faz por quê? Você é boba? Você prefere sofrer? E assim, foi um momento muito duro, que eu realmente me peguei ali e falei, chega! Dei um chacoalhão em mim, sabe assim? Então, minha querida, não espera que você também precise desse chacoalhão. E querido, né? Tem um homem aqui, Diogo Almeida. Não espere que você precise desse chacoalhão. Esteja atenta, atento à voz de Deus. E a essa voz, e aí considerando então, né, estamos na terapia pela palavra, então vamos considerar o todo? Vem um estímulo externo, provoca em você uma emoção, essa emoção te traz um pensamento, esse pensamento te traz um sentimento e esse sentimento provoca uma ação. Antes de agir, a hora que esse estímulo externo vier e provocar em você uma emoção, já submete essa emoção a Deus. Além de procurar em você, no seu aparelho psíquico, em todas as suas memórias emocionais, todas as experiências que você já tem registradas que se conectam com isso que você está sentindo. Procura dentro de você os seus conteúdos emocionais e também submete tudo isso a Deus. E tudo isso, no começo, é muito cansativo porque você tem que pensar muito para fazer. À medida que você vai fazendo, isso se torna valor em você e se torna automático. E você começa a submeter ao seu crivo, à sua análise e submeter a Deus. E aí você une a sua inteligência espiritual com a gestão da sua emoção, porque, gente, inteligência emocional é utopia, tá? Porque a nossa emoção é burra. Já diz meu mestre Augusto Cury. A nossa emoção é burra. Ela não tem inteligência. Quem tem é você, é o seu eu. Existe em você um eu capaz de fazer a gestão da sua emoção. Então, veio do lado de fora, provocou uma emoção, essa emoção provocou um pensamento. E é automático que esse pensamento provoca um sentimento. Só que do sentimento para a ação, você tem tempo. São 5 segundos que você tem para impugnar um pensamento e tomar uma decisão melhor. Mas esses 5 segundos você pode colocar em prática desde já. Provocou tudo isso, antes de agir, respira. Respira. Busca todo como é que fala? O conteúdo que você já tem aí, todas as experiências que você já tem aí registradas, e além disso, em paralelo, submete tudo isso a Deus, em oração. E aí você então vai encontrar
inteligência espiritual e gestão emocional. Com tudo isso, você escolhe melhor o que você vai fazer diante daquilo que você está sentindo e faz escolhas melhores, ações melhores e encontra uma vida com sentido e uma vida menos almática, menos emocional, menos passional, certo? Porque a emoção é boa, é maravilhosa, só que ela precisa ser gerida. Então é isso que eu quero deixar para você na manhã de hoje. Combinado? Esteja atenta e ouça a voz de Deus. Junto com a voz de Deus tem a sua voz, porque tem sabedoria em você. Porque a sua fé precisa ser inteligente. Não dá para você deixar tudo na mão de Deus. Porque Ele pode tudo? Pode, mas Ele espera que você faça a sua parte também. Então é Deus e você juntos para resultados melhores. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais um ano de vida aqui para mim. Muito obrigada, Senhor. Não existe momento e meio melhor de comemorar esse dia tão abençoado do que aqui, ensinando sobre a sua palavra, sobre a sua vontade maravilhosa e perfeita. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu te louvo e te agradeço. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui assistindo, as que virão também. E nos guie, Senhor, para uma vida com consciência. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A Natália, parabéns para você. Seja sempre feliz. Deus te abençoe. Amém, Natália. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e até segunda-feira. Na próxima segunda-feira a gente vai seguir então para o capítulo 3 de 1 Samuel e aí eu vou trazer mais alguns outros capítulos para você, o que couber dentro da nossa live. Hoje a nossa live foi mais curta, mas na próxima segunda a gente inicia a live às 8 horas e aí a gente vai falar sobre mais coisas aí de 1 Samuel. Combinado? Beijos, meninas! Beijos, Ritoca! Fiquem com Deus, gente. Até segunda. Ah, esqueci de falar. Gente, liberada a venda dos convites do nosso próximo encontro de mulheres, que será aqui no Portal Hotel em Mogi Mirim, no dia 6 de abril. Nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar, temperamentos e tudo isso dentro dos conceitos da psicanálise e da palavra de Deus. Vai ser um dia inteiro, das 8 da manhã, das 10 da manhã às 18 horas, com café da tarde, almoço e muito, muito aprendizado. E você ainda vai ter um espaço aberto para você trazer as suas experiências, se você quiser, fazer as perguntas ali durante a palestra. A gente vai conversar, trocar experiências com as outras mulheres ali durante a palestra e teremos o almoço e o café da tarde. Tudo isso pelo valor de R$250 apenas, que você pode dividir em 12 vezes. Lá na bio tem o link da página. Acessa lá que você vai ter com detalhe tudo que você vai aprender e tudo que a gente vai ter ali de programação. Vai ser um dia incrível para você investir em você. E tudo isso à luz da palavra de Deus. Combinado? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.